Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa pequena série de podcasts sobre a Semana da Sustentabilidade Ibero-Americana, o Ciclo 7, que neste ano completa 10 anos. Para quem não conhece, o Ciclo 7 é uma comunidade apaixonada pelo desenvolvimento sustentável, presente em 22 países da América Latina, e uma vez por ano é realizada a Semana da Sustentabilidade, que acontece nos dias próximos ao Dia da Terra, dia 22 de abril. O propósito do Ciclo 7 é sensibilizar, fazer um forte apelo à ação, dar o exemplo através da visibilidade das boas práticas e inspirar mais pessoas sobre as questões sociais e ambientais enquadradas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir de uma visão de sustentabilidade colaborativa, realizamos experiências e partilhamos conhecimentos em torno de 7 temas: biodiversidade, mobilidade sustentável, educação, design sustentável, estilos de vida saudáveis e organizações sustentáveis. Esse é o nosso primeiro programa e essa é uma ação colaborativa, entre o Parque Ecológico de São Carlos, a Rádio Fiscar e hoje especificamente com a startup Fubá. Meu nome é Daniela Piassi, eu sou estagiária de Biologia do Parque Ecológico e vou conduzir essa conversa. Hoje eu estou aqui com a Flávia Torreão, a cofundadora da empresa Fubá, Educação Ambiental, e o nosso papo é sobre um dos 7 temas do Ciclo 7, que são as organizações sustentáveis. Flávia, queria primeiro agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, e eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho sobre a sua história e sobre a Fubá em si, sobre como foi essa jornada de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou bióloga, eu tenho mestrado na área de parasitologia e trabalhei muito tempo com laboratório de pesquisa e fui migrando depois para essa área mais ambiental. Comecei na parte de gestão de resíduos e desde o ano 1999, 2000, entrei nessa área de educação ambiental. E nesse processo, eu comecei a atuar junto à PASC, que é uma ONG, Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos, que é uma das ONGs ambientalistas mais antigas do país, e fui me aproximando dessa área até que, eventualmente, no ano de 2000, em 2001, eu fui trabalhar na prefeitura, com a parte de coleta seletiva, depois na assessoria de educação ambiental, depois disso eu vim aqui para o UFSCar fazer o doutorado, e no doutorado, na orientação da professora Aide Torres de Oliveira, naquela época, nós tínhamos o Laboratório de Educação Ambiental, coordenado pela professora, e ali se formou um grupo muito bom, muito atuante, muito envolvido com educação ambiental. E foi nesse ambiente que se criou a empresa. Nós somos 4 sócias, nós 4 fizemos doutorado com a professora Aide. As outras 3 sócias fizeram, inclusive, o mestrado com ela e foram alunas aqui da UFSCar. Eu só entrei para cá em 2009 para o doutorado. Mas foi ali que a gente foi se criando, se formando, criando essa base teórica sólida, que acho que é muito característica, muito importante dentro da empresa. A gente tem uma base teórica, metodológica da educação ambiental muito sólida. E foi dali que, em 2015, a gente já vinha atuando junto, já tinha dado vários cursos de formação pelo Laboratório de Educação Ambiental da professora Aide. E, em 2015, a Maíla, que é uma das nossas sócias, fez um curso de empreendedorismo criativo e veio com essa ideia de vamos montar uma empresa de educação ambiental. Não tinha muito modelo ali para seguir, Mas a gente topou o desafio. Em 2017, a gente tinha começado a entrar um pouco para essa parte de tecnologia e em 2017 surgiu a ideia de submeter um projeto para a FAPESP. A FAPESP tem uma linha de financiamento chamada PIP, que é Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. A gente submeteu uma proposta, um PIP fase 1, que eles chamam, que é um projeto que pode durar até 9 meses, e é um estudo de viabilidade técnico-científica de um produto que você quer construir. No nosso caso, o produto era um aplicativo de mediação de visitas a espaços educadores. Então, a gente apresentou a primeira proposta e
Nessa primeira proposta, a gente já propôs desenvolver um aplicativo para o Parque Ecológico de São Carlos. Que legal. A gente já tinha essa ideia, né, de fazer para um espaço educador. A gente já tinha bastante interação com o Parque Ecológico, desde a época que eu trabalhei na prefeitura, a gente já fazia visitas das escolas municipais por meio de um programa da prefeitura. Então, assim, a gente já tinha toda essa interação e aí surgiu essa ideia, vamos estudar como é que seria montar esse aplicativo para o Parque Ecológico. Aí, nesse processo de pesquisa, a FAPESP aprovou a nossa proposta e aí a gente criou oficialmente a empresa, né? Porque a FAPESP aceita que você submeta antes da empresa ter CNPJ, está criada. Mas se você recebe o financiamento, aí a empresa precisa ser criada de fato, existir. Aí a gente criou a empresa em 2017, em 2018 a gente começou o projeto e ele foi uma pesquisa que envolveu, assim, entrevista, por exemplo, com o pessoal que trabalha no Parque Ecológico, no Zoológico de Bauru, no Zoológico no Rio de Janeiro. A gente fez uma série de pesquisas para perguntar assim, bom, quais são as suas demandas nessa área de educação ambiental? Né? Você tem problema de receber visitantes? O parque recebe 5 mil pessoas por mês. Como é que você atende, né, com guias, com pessoas, tanta gente? Não consegue. Não. Então, uma das ideias do aplicativo foi responder a isso. Falou, olha, e se a gente coloca um guia na mão de cada visitante? Né? E foi o que a gente terminou criando. Quando a gente terminou esse estudo de viabilidade, a gente submeteu a fase 2 do PIP, que aí a FAPESP financia a construção do seu produto. E aí foi na fase 2 que a gente criou o Bora, que é esse aplicativo de educação ambiental que roda no Parque Ecológico de São Carlos e em outros 7 lugares. Então, é mais ou menos isso. A empresa foi criada dentro desse laboratório de educação ambiental, com essa base teórica sólida em educação ambiental, e ela foi criada, na verdade, o primeiro objetivo, assim, da criação dela, da consolidação da empresa, foi a criação do aplicativo. Que legal. Então, a gente tem uma história aí... Conjunta. Conjunta, exatamente, né? E você mencionou que vocês são 4 cofundadoras, né? Essa é uma das coisas que mais me chama a atenção com relação à empresa, porque a gente sabe, né, a luta das mulheres aí para conseguir espaço em qualquer lugar, mas principalmente na ciência, né, no nosso caso. E aí, como uma futura bióloga, né, cientista, professora e tal, é uma inspiração, assim, de sucesso mesmo ver a empresa de vocês. E aí a minha pergunta nesse sentido é se foi proposital vocês começarem só com mulheres. Eu sei que hoje a empresa tem muitas pessoas atuando, né, inclusive homens. Se foi proposital ou se foi, acabou sendo um acaso, assim, vocês se juntaram e foi indo? Na verdade, o laboratório de educação ambiental era praticamente todo formado por mulheres. Na época em que eu estava concluindo, eu estava saindo já do doutorado, a professora Aide tinha um aluno, Caio. Então, assim, mas esse campo todo da educação ambiental, ele é muito feminino. Sim. Eu acho que se você fizer uma pesquisa, grande parte... assim, existem, como professores universitários no campo da educação ambiental, aí você tem bastante homem. Sim. Se você sobe um pouco, né, você vai ter uma presença masculina maior. Mas na atuação em educação ambiental, grandes referências da área são todas mulheres. Isso é uma coisa. E aí, respondendo um pouco essa sua pergunta, veja uma coisa interessante. A parte de TI da empresa é masculina. Sim. Porque nesse campo você ainda tem uma predominância de homens. Exatamente. A gente teve uma TI, uma mulher, e a gente teve uma designer também muito legal, que assim, né? Mas veja, em design você já encontra mais mulheres. Mas na parte de TI, nas ciências exatas, eu acho que ainda você vai encontrar a maioria ainda são homens. Realmente aí ainda é um espaço que a gente precisa galgar um pouco mais, né? Mas você tem razão quando fala que na parte de educação, assim, as mulheres estão muito presentes. O que é muito legal, mas também gostaria que fosse mais misto, assim, né? Sim. E na atuação da nossa empresa, a gente tem feito muito... A gente está com muitos contratos com muito trabalho de campo. E a gente tem procurado trazer
mais homens para a equipe, porque tem alguns trabalhos em que a gente vai estar num ambiente em que a gente sente que seria importante ter uma equipe mista. Sim, com então, certeza. a gente tem procurado trazer alguns homens para estarem juntos na equipe, porque tem algumas viagens de campo, algumas coisas que a gente sente que seria interessante ter uma equipe mista. Sim, com certeza. Compreendo completamente. E, bom, falamos um pouquinho sobre educação ambiental, né? A educação ambiental é um dos pilares mais fortes, assim, no Parque Ecológico. Foi, inclusive, o que nos uniu, né? Aproximou a empresa do parque. E aí eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como foi para vocês chegarem nesse ponto, assim, né? Por que criar uma empresa só voltada para a educação ambiental? Eu acho que talvez tenha duas coisas principais. Uma delas é que era a nossa formação. Assim, a gente tem uma atuação muito muito apaixonada, né? A educação ambiental ela é vista por nós como uma missão. Inclusive, assim, a gente tem um lado todo... A gente gera uma empresa, é claro, e como sendo uma empresa, a gente faz constantemente formações em empreendedorismo, porque não é uma coisa que a universidade nos deu, né? Eu entendo que hoje em dia talvez até seja mais comum você ter esse tipo de formação, mas... eu me formei em biologia em 1986. A gente não tinha nem essa ideia de que o biólogo ia ser um empreendedor algum dia, né? Não tinha essa noção. Mesmo as minhas sócias se formaram mais recentemente, ainda não era um foco do curso de biologia ter uma cadeira de empreendedorismo. Sim. Não era uma coisa... Assim, a gente tem a bióloga na consultoria ambiental e tal, mas essa coisa da empresa... a gente tem complementado na nossa formação. Sim. Então, a gente já participou de processo de formação no Novo Lab, aqui em São Carlos. Logo que o Novo Lab foi criado, a gente participou de um processo, uma incubação lá. A gente participou de um processo bem legal no Sebrae, o Startup SP também. A Maíla participou do Empretec, que é um outro programa do Sebrae de formação. A gente está numa incubação do PTI, que é o Polo Tecnológico de Itaipu. A gente já passou por um processo, ainda somos incubadas lá, e agora a gente foi selecionado por um processo deles com a Embratur, né, porque a gente foca muito também nessa área do turismo. É um dos focos do aplicativo. Então, assim, a nossa raiz é a educação ambiental e continua sendo o foco da empresa. Sim. Mas a gente tem trabalhado bastante essa coisa do empreendedorismo. E aí, para além do que a gente faz como empresa, a gente ainda vê um papel educativo muito forte. Então, a gente participa... Então, por exemplo, ontem eu estava numa empresa aqui de São Carlos... que também é uma empresa que nos apoiou há muito tempo no Novo Lab, que é a Descasa, falando com os funcionários sobre a questão ambiental. Sim. Então, a gente atende ainda esse tipo de coisa, porque a gente acredita na educação ambiental como uma coisa incrivelmente necessária, incrivelmente importante, e então a gente se dispõe a estar compartilhando esse conhecimento também, né? Sim. Para além do que a gente faz como um trabalho da empresa mesmo. E eu acho que é isso, a gente criou a empresa de educação ambiental porque era a nossa pegada, era o que a gente fazia, o que a gente acredita. São poucas empresas nessa área, né? A gente tem muitas ONGs, OSCs, muitas outras configurações do terceiro setor que atuam na área de educação ambiental. Sim. Mas uma empresa mesmo não tem muitas, não. Né? E realmente, assim, na licenciatura, a gente discute muito o poder transformador da educação, né? E a questão ambiental é uma coisa que está ficando cada vez mais forte, uma coisa que cada vez mais a gente precisa prestar atenção, olhar com cuidado e, de fato, começar a agir para que a gente, como humanidade, tome um caminho mais
menos tortuoso, né? Eu diria. E eu acho muito legal o trabalho de vocês. Eu acredito muito na educação ambiental também. Acho que é fundamental. Então, quero parabenizá-los por essa iniciativa. Acho muito, muito legal. E aí, para terminar o nosso papo aqui, queria que você contasse um pouquinho mais sobre o aplicativo, o Bora, né? Aqui no Parque Ecológico a gente usa bastante o aplicativo, a gente indica muito para os visitantes. E eu sei que vocês expandiram, né? Que passaram, que o Bora passou a ter atuação em outros locais. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais o funcionamento do aplicativo e também falasse se vocês têm algum retorno com relação à parte sustentável da coisa, porque imagino que o objetivo também, o aplicativo também tenha esse objetivo, né? Que nem no nosso caso, a gente notou muito claramente a diminuição da utilização dos mapas impressos, né? Que a gente costumava distribuir para o pessoal. Então, teve um impacto muito interessante, muito positivo nesse sentido. Eu queria saber se vocês têm isso em termos numéricos, se isso é uma coisa discutida, se ainda está meio vago, como é que é? Eu fico muito feliz com esse retorno, né? A gente acredita muito também nisso, né? Já que o celular já é uma coisa que está muito em uso e a gente disponibiliza o material educativo dentro do celular, a gente entende que sim, você está reduzindo outras formas. Mas eu acho que até um pouco além disso, você está colocando o material educativo dentro de um meio que as pessoas já estão acessando. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Sim. A gente expandiu, por exemplo, aqui na UFSCar, o nosso aplicativo ele também roda na trilha da natureza. Sim. Então, o que é característica muito marcante do aplicativo? Ele fornece a informação, o conteúdo de uma forma muito palatável, talvez, né? Então, por exemplo, quando a gente constrói como é que o aplicativo funciona? Ele tem um mapa do local. Se você está no local, o GPS detecta quando você passa em um dos pontos de interesse e o aplicativo abre o cartãozinho referente àquele ponto automaticamente. Se você não está no local, você vai acessando isso clicando na tela do seu celular ou do seu tablet e ele abre da mesma forma. E uma das preocupações muito grandes que a gente teve desde o início foi de que a gente não queria ninguém grudado no celular enquanto está passeando na natureza, porque não é esse o objetivo. Sim. Então, por isso também, a gente limita muito a informação. A gente tem, nos cards, até textos de 35 a 50 palavras, sendo que idealmente é 35. Né? O 50 já é, assim, o máximo, máximo, um excesso. Por que a gente fez isso? Porque a gente vê que não adianta você colocar um tratado de botânica no aplicativo. Tem um aplicativo muito bonito no Jardim Botânico que a gente visitou, que é maravilhoso, mas você abre, é como se você estivesse abrindo um livro de botânica. As pessoas não leem. Ninguém lê aquilo e nem a gente quer que a pessoa parada na frente de um exemplar daqueles de árvore fique lendo. Não, ela tem que ficar olhando para a árvore. Sim. Afinal de contas, ela está lá, ela lê quando ela voltar para casa, né? Mas não ali. Então, o nosso aplicativo ele tem isso muito forte. Vamos manter a interação com o ambiente. A ideia é A gente trabalha na educação ambiental com os pilares, 3 dimensões de educação ambiental, né? E os 3 pilares são conhecimento, experiência ética e estética e a participação. Essa coisa da experiência estética, ela é da vivência, da experiência presencial ali. Sim, com então, certeza. a gente tem esse foco muito grande de que você não tem que estar olhando para o celular. Então, tudo que está no celular, ele te convida a observar no ambiente. Então, isso eu acho um aspecto bem bacana. Em relação a onde o aplicativo roda, ele está aqui no Parque Ecológico, ele está na Trilha da Natureza, ele está no Parque das Emas, o Parque Nacional das Emas, em Goiás. Ele está no Parque Nacional em Foz do Iguaçu. É muito legal. Ele roda lá. E veja, nessa questão de redução, por exemplo, de uso de papel, em Foz do Iguaçu, eles atendem 30 mil estudantes. Nossa, muita então, assim, coisa. é muita escola da região e tal. E se você coloca agora o seu guia num aplicativo de celular,
olha a quantidade de folheto impresso potencialmente que você está reduzindo. Ele roda também, esse é um outro trabalho com um potencial também muito grande. A gente fez um aplicativo para a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. E ele é um aplicativo para ser usado nas escolas, tratando sobre as questões de água e saneamento. Que legal. E esse também é um outro com um potencial enorme de você reduzir material impresso, porque ele é para ser utilizado em todas as escolas públicas do estado do Paraná. Então, a dimensão disso é enorme. Mas eu acho que o mais importante dele, além disso, essa coisa do caráter educativo, sabe? É de mudar um pouco o material de educação ambiental de uma coisa que às vezes a gente vê muito informativa para uma coisa que se baseia nesse tripé, né? Do conhecimento, da participação, da experiência, da interação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu queria falar só mais uma coisa que eu pensei, né? A gente fica falando de sustentabilidade e tal. A gente, como uma empresa... a gente, às vezes, se vê diante de situações... então, por exemplo, a gente está trabalhando muito na área de licenciamento. Então, a gente, às vezes, olha para aquilo e fala assim, poxa, a gente vai... veja, essa empresa está causando algum impacto, a gente vai trabalhar com essa empresa. E isso é uma coisa que a gente se depara muito na área de consultoria, na área do licenciamento, né? E o que a gente ouviu e concluiu e tal é que, assim, as condicionantes de licenciamento, elas vão obrigar esse tipo de trabalho educativo. E se ele tem que ser feito, a nossa aliança é com as comunidades e com o público, que é o público final de destino desse trabalho educativo, né? E se esse trabalho educativo tem que ser feito, que ele seja feito de uma forma honesta e com qualidade. E isso tem sido o nosso mote. A gente faz, sim, o trabalho educativo, né? A gente tem trabalhado com empresas de geração de energia, energias alternativas, eólicas, hidrelétricas. Então, a gente está sempre muito atenta a isso, né? A ver qual é o impacto que esse empreendimento está causando e a ver como a gente conduz esse trabalho educativo com bastante autonomia, liberdade, com foco em fazer um trabalho educativo honesto, real, Sim, com participação, com voltado para aquela comunidade. Uma coisa e se esse espaço está aberto, é muito importante que ele seja ocupado por pessoas que vão fazer um trabalho sólido e íntegro. E com objetivos claros, né? E com objetivos claros e com a solidariedade com aquela comunidade. Com certeza. Realmente é um trabalho muito bonito, assim. Espero que a Fubá se expanda cada vez mais. Muito obrigada. Né? E atinja aí o máximo de pessoas que conseguir. Realmente, no parque, a gente usa bastante, indica bastante muito o aplicativo. Feliz em saber. Tem sido, assim, um apoio para a gente, né? É muito importante mesmo. Fico muito feliz, porque foi o nosso primeiro aplicativo. Foi onde começou, foi onde começou. E está dando resultado, com certeza. Então, queria mais uma vez te agradecer, Flávia, por conversar aqui comigo, né? Por se disponibilizar para discutir um pouquinho desse tema tão importante, levar a informação, né? E divulgar também o trabalho de vocês. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Sim, eu queria falar duas coisas, na verdade. Uma é de que a gente está participando da organização do EA 2024, Encontro Municipal de Educação Ambiental. É um encontro que eu falo essa comunidade de educadores ambientais Sim. Aqui de São Carlos. A gente organizou nos anos 2000 até mais ou menos 2011 ou 12. Várias parcerias, sabe? A UFSCar, o CDCC da USP, Rede de Educação Ambiental, várias parcerias, a APASC e tal. E a gente está organizando, o EA vai ser agora em junho, no início de junho, acho de 4 a 9 de junho, a divulgação tá para sair, e isso é muito importante. E o foco do EA vai ser as áreas verdes na cidade e no município como um todo, como espaços educativos. E a nossa ideia, assim, a gente quer ocupar essas áreas verdes.
né? Veja, a gente tem aqui em São Carlos áreas muito bonitas. Sim, com a gente tem certeza. parques urbanos, a gente tem praças. Às vezes você chega lá e a coisa está um pouco descuidada e tem muito lixo, né? Então, um outro projeto que a gente tem trabalhado é o mutirão de limpeza, que é o Dia Mundial de Limpeza, é uma atividade realizada em vários países, que agora entrou oficialmente no calendário da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ele vai ser no dia 16 de setembro. É um trabalho que a gente está organizando, a gente está participando junto com o SESC aqui de São Carlos, outras associações de moradores daqui da cidade. A gente já fez ano passado, vai fazer de novo Podem contar esse com ano. o parque aí nessa... Podemos contar com o parque. Nessa parceria. E aí, para terminar, a Fubá desenvolveu um aplicativo, esse está começando, que é o Bora Cidades, o Bora Sanca. Nesse aplicativo, a gente ancorou o link do aplicativo do Parque Ecológico e da Trilha da Natureza. Né? Então, se você entra agora no Bora Sanca, você consegue passar para esses outros dois, que são daqui da cidade. E a gente está fazendo roteiros de visita na área urbana. Nossa, com que foco incrível. nisso das áreas verdes. Foi por isso que eu me lembrei. Então, a gente já tem um roteiro pequeno ali naquela marginal em frente ao Sesc. Sim. A gente tem um roteiro no Bosque Cambuí, que é aquele bosque vizinho ao Santa Marta, sim, na sim. beira do córrego Cambuí, né, que é da bacia do Santa Maria do Leme, ali naquela região do Cartódromo. E a ideia, de novo, desse novo aplicativo, a gente precisa incentivar a ocupação da cidade, o uso das áreas verdes, né? E aqui na UFSCar tem várias pessoas que trabalham com isso, né? No Departamento de Ciências Ambientais, a gente tem a professora Renata Pérez, trabalha muito com isso, a Sônia Buch, a Liane Printz aqui, né? No Departamento de Educação Ambiental, da Trilha. Então, esse pessoal todo está junto para a gente promover essa coisa da ocupação das áreas verdes da cidade, da valorização delas como espaços de lazer e tal. E a gente criou o aplicativo Bora Sanca justamente para ser tá nessa parceria, né, do uso das áreas verdes da cidade. Ah, que legal. Achei maravilhosa essa ideia. Quero participar aí. Será bem-vinda. Bom, então, acho que é isso, né? Queria agradecer aí mais uma vez você, a Fubá, por estarem aqui conosco, e o pessoal da Rádio UFSCar por ter oferecido o espaço, estarem nos ajudando aí. Mais uma vez, muito obrigada e ficamos por aqui.